Vamos imediatamente a Brasília, imagens da Câmara dos Deputados. Agora, Sóstenes Cavalcante no púlpito, falando neste momento, Câmara acaba de aprovar a derrubada do aumento do IOF, derrota para o governo. O Senado, inclusive, acompanhando essas movimentações, sinalizando que pode votar a derrubada também na sequência no dia de hoje. Inclusive, uma situação que os nossos comentaristas comentaram há pouco, entendiam que esse seria o caminho, a derrubada do aumento do IOF. Sóstenes Cavalcante, ele é o líder do PL na Câmara dos Deputados, deputado inclusive eleito pelo estado do Rio de Janeiro, trazendo suas análises e avaliações acerca do aumento do IOF e justificando essa derrubada. 383 votos favoráveis para a derrubada do aumento do IOF, placar que foi registrado há pouco, inclusive, informação recuperada pela nossa produção, Felipe Gustavo, fazendo monitoramento diretamente de Brasília. Passar para o Luiz Felipe Dávila, que acompanhou toda essa movimentação, esse imbróglio que envolveu o aumento do IOF, as várias manifestações de setores produtivos da sociedade, né, Dávila? E havia essa sinalização de que esse aumento seria derrubado no Congresso Nacional. Claro que os últimos eventos acabaram acelerando esse processo, né, Dávila? Com certeza, Caniato. Aliás, é uma grande vitória para o brasileiro, para o contribuinte brasileiro, que vai evitar de pagar mais imposto. Aliás, Caniato, um imposto que já havia sido programado para ser terminantemente destruído, porque o IOF era um dos impostos que impediu o Brasil entrar na OCDE, justamente porque é um imposto absurdo que só existe aqui. Então, era algo que já estava para ser extinto, e o governo pega um imposto que estava preparado para ser extinto e queria turbinar e cobrar mais dinheiro do contribuinte, o que é um absurdo. Agora, o Congresso deveria fazer o segundo movimento importante. O primeiro é derrubar o aumento de imposto. E o segundo é forçar o governo a mostrar um plano para reduzir despesa pública. Porque senão, essa dívida pública vai continuar crescendo, e dívida pública crescente é pressão na taxa de juros e na inflação. E o brasileiro não quer nenhuma das duas coisas. Não quer ver juro aumentando e não quer ver inflação aumentando. Então, esperamos que depois das festas de São João, o Congresso termine o trabalho e cobre essa segunda parte do projeto, onde o governo vai cortar custos. Você bem informado aqui na Jovem Pan News, Câmara dos Deputados derrotando o governo e derrubando o aumento do IOF, só trazendo o placar 383 votos favoráveis e 98 contrários. Inclusive, as informações de bastidores que nós temos indicam que já há um entendimento do Senado Federal para votar ainda hoje a derrubada do aumento do IOF, o que seria a ratificação dessa decisão da Câmara dos Deputados. Você, Mota, essas movimentações em Brasília e a Câmara dos Deputados fazendo o seu papel, derrubando esse aumento do IOF que tinha sido anunciado pelo governo. É uma excelente notícia numa época em que notícias boas são raras. Vamos torcer para que o Congresso não pare por aí. Vamos torcer para que esse seja apenas o primeiro passo, para que o Congresso tome impulso e siga numa trajetória de redução desse apetite do governo por cada vez mais impostos e cada vez mais gastos. Quem fala nesse momento é Sóstenes Cavalcante, deputado federal do PL do Rio de Janeiro. Ele é o líder, inclusive, do partido na Câmara dos Deputados. Você, Nelson Kobayashi, bola cantada, mas não deixa de ser uma derrota acachapante para o governo, já que apostava no aumento do IOF para turbinar as contas e bancar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Koba. Uma lavada, Caniato, porque 383 votos é voto muito além, por exemplo, para se aprovar uma emenda à Constituição quando se precisa de maioria qualificada. Um projeto de decreto legislativo, como é o caso,
que susta um decreto, um ato do Poder Executivo unilateral, ele precisa de maioria simples, ou seja, metade mais um dos presentes. E o que a gente está vendo ali são 383 votos contra os interesses do governo e somente 98 a favor. Isso mostra claramente qual é o poder de influência do Poder Executivo no Congresso Nacional. Imagine só como o Executivo, que libera bilhões em emendas parlamentares, diversos cargos em estatais, diversos ministérios para muitos líderes partidários de muitos parlamentares que votaram contra os interesses do governo, está se vendo nesse momento. Há, de fato, um desembarque dos interesses do governo. Isso é sintomático, isso é um sinal. Nós estamos a um ano das eleições. Imagine só, se a gente pauta nessa mesma sessão aí, o PL das fake news, qual seria o resultado? Imagine se a gente pauta o PL da anistia, qual seria o resultado? Não dá para cravar, mas aparentemente o governo não tem essa maioria nesse momento, apesar de todos os esforços. E uma outra coisa para finalizar, é uma pauta que vem do Ministério da Fazenda. Se o presidente Lula queria dar prestígio ao Fernando Haddad quando o chamou para ser ministro da Fazenda neste governo, para o cacifar como um sucessor natural na vida pública, está dando muito errado, porque as pautas da economia, naturalmente, por tudo que está acontecendo, não significam troca de prestígio, não significam aumento do público, da popularidade do Fernando Haddad. Muito pelo contrário. Está demonstrando, inclusive, uma inabilidade política muito grande de fazer uma medida sem conversar com os atores políticos importantes para a manutenção dessa medida, anunciar, depois desanunciar, depois ver esse projeto caindo no Congresso Nacional, distante, inclusive. Quando votou a urgência, ele não estava nem no Brasil. Agora a gente vê isso acontecendo e com uma vitória cachapante da oposição, com muitos votos do centro e de partidos fisiológicos, ou seja, uma derrota muito grande do governo. Mas, Dávila, nós tínhamos uma outra impressão, né? As pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura e também plataformas digitais acompanham o deputado Sóstenes Cavalcante esbravejando um discurso contundente defendendo a derrubada do aumento do IOF, medida alcançada pelo Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, 383 votos favoráveis e 98 contrários. Mas, Dávila, o que nós vimos nos últimos meses era um certo alinhamento entre Hugo Motta e o governo. Pudemos acompanhar também várias viagens internacionais em que Hugo Motta fez parte da comitiva do governo federal e isso causou até um certo desconforto com a oposição que tinha um bom contato com o Hugo Motta. Inclusive, as sinalizações eram de que Hugo Motta tinha se comprometido com algumas pautas sensíveis e importantes para a oposição. O que mudou de lá para cá? O que o governo fez para se afastar de Hugo Motta? Quais pontos você entende que foram cruciais para essa cisão? Caniato, eu acho que não vale a pena estender este comportamento na votação no IOF como um comportamento generalizado, uma espécie de rompimento do presidente da Câmara com o governo. Aliás, muitas matérias, Hugo Motta está demasiadamente alinhado com o governo, né? Por exemplo, uma bandeira que ele prometeu para a oposição, que era a anistia, foi totalmente engavetada. E aí, de acordo com o script do governo, né, de acordo com o script do Supremo. E aí agora estão criando um projeto a 6 mãos para ver se aprova alguma coisa. Agora, é preciso lembrar que a questão especificamente de aumentar tributo, Hugo Motta foi incisivo desde o início, dizendo que a Câmara e o Parlamento não querem aumentar mais imposto, porque o Brasil já é o país que mais paga imposto entre todos os países emergentes. O Brasil é o país que mais taxa o cidadão entre todos os países emergentes. Então, o presidente da Câmara deixou claro que nós já batemos o teto na cobrança de impostos, não dá mais para aumentar imposto. Então, nisso ele foi contundente e aí fazendo oposição ao governo desde o início, neste tema. Mas nos outros temas,
há alinhamento demais. E quanto mais alinhamento tiver entre o presidente da Câmara e o governo, maior será o desgaste da sua liderança entre os seus pares. Afinal de contas, os seus pares esperam um presidente da Câmara que defenda o legislativo, a independência do poder legislativo, e não um poder que se curve ao Supremo ou ao poder executivo. Portanto, este é o comportamento de Hugo Motta, está sendo coerente com a sua atitude em relação ao aumento de imposto, mas que, ao meu ver, há muita convergência da atuação do Legislativo com o Executivo e o Judiciário, ela já passou do bom senso, e isso não é aceitável para a maioria dos parlamentares. Pois é, só para atualizar a nossa audiência, se o Senado Federal confirmar a derrubada dos decretos do IOF, na sequência, inclusive, acompanhamos há pouco a confirmação de que a Câmara acabou derrubando o aumento, seria uma derrota para o governo na ordem de 10 bilhões de reais quando a gente fala de arrecadação. E aí há muitas projeções sobre quais seriam os caminhos possíveis para essa administração. Contingenciamento de recursos para os ministérios? Possivelmente. Até a quem pense que isso pode impactar também as emendas que são entregues aos parlamentares. Enfim, a gente vai acompanhar, a depender da aprovação ou não do Senado, como será o dia seguinte, né? As manifestações dos representantes do governo federal a respeito dessa derrubada. A gente segue atento ao que acontece em Brasília.